A atenção quando o tempo estiver esgotado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Maria Luz Rodrigues, agradecer a sua pronta disponibilidade e a sua presença nesta audição. E eu gostaria de iniciar esta audição colocando-lhe uma questão que tem muito a ver com o seu trajeto público e político e também um pouco com a sua experiência ao longo destes últimos anos. E, em função dessa sua experiência, eu gostaria de saber o que é que a Sra. Professora tem a dizer quanto à credibilidade de instituições como a Inspeção-Geral de Finanças e o Tribunal de Contas. Penso que essa sua opinião poderá ser muito importante para o bom correr dos trabalhos desta reunião. Sr. Professor, nós a semana passada tivemos a oportunidade de estar aqui com o Sr. Engenheiro Sintra Nunes, presidente ou ex-presidente da Parque Escolar, que de uma forma muito clara disse aqui no Parlamento de que todas as grandes opções estratégicas foram sempre assumidas pela tutela. Ou seja, que a Parque Escolar, a empresa, executava aquilo que a tutela definia. Sendo certo que a empresa Parque Escolar tem uma dupla tutela. Tem uma tutela que lhe cabia durante o tempo em que a senhora professora foi Ministra da Educação, teria a sua parte, e também a tutela das finanças. Eu gostaria de saber, de facto, como é que essa tutela era exercida junto da empresa. Ou seja, de que forma é que se articulavam, quer ambas as tutelas, ou seja, se a senhora professora, ao tempo de Ministra da Educação, tinha reuniões periódicas com o seu homólogo ou com o seu colega das finanças, e de que forma é que ambos, ou em conjunto ou isolado, trabalhavam com a empresa Parque Escolar e de que maneira é que reuniam, quantas vezes é que reuniam. Gostaria ainda de saber se, neste âmbito de uma dupla tutela que existia nesta empresa, se tem alguma explicação para o facto de o Ministério das Finanças nunca ter aprovado os planos de atividades e relatórios de contas da empresa. E foi, ao longo da audição que tivemos e da análise documental, quer dos relatórios do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças e da própria atividade da empresa Parque Escolar, nós percebemos que, ao longo do tempo, há um momento onde há uma decisão de fundo. Há uma decisão de fundo onde, de facto, o objetivo deixam de ser as 332 escolas para passarem a ser a intervenção em 205 escolas. A primeira questão que eu gostaria de saber era que essa decisão foi de que tutela? Foi da tutela da parte da educação? Foi da tutela da parte das finanças? Foi de ambos? Por que razão é que nunca foi assumida publicamente? Agora é fácil detectar-se ou analisar, de facto, o desenrolar todo histórico, mas ao tempo não foi assumida por ninguém. Gostaria de saber quais foram os critérios dessas escolhas, quem decidiu e escolheu as 127 escolas que saíram do programa, que deixaram de ser abrangidas pelo programa, que perderam, de facto, a possibilidade de serem requalificadas, saber, de facto, quem decidiu, em que momento decidiu, se esta decisão era partilhada não só entre ambas as tutelas, mas com o Governo no seu todo, ou seja, se de alguma forma a partilha desta decisão da exclusão de 127 escolas foi também do Governo no seu todo, envolvendo inclusivamente o seu Primeiro-Ministro. Acho que seria muito importante para nós percebermos quem de facto decidiu e porquê aquelas 127 escolas terem saído do programa. E relativamente à execução do programa em si mesmo, se concorda ou não com uma das conclusões, que no nosso entendimento são uma das conclusões mais importantes do Tribunal de Contas, que tem a ver com o facto de não serem definidos tetos máximos de investimento, o que faz com que no final haja uma grande disparidade daquilo que são os resultados das intervenções. Ou seja, nós temos intervenções que variam de investimentos desde 6,3 milhões de euros até mais de 30 milhões de euros por escola. Temos custos metros quadrados que variam de 626 metros a 3.536. Os custos por alunos variam entre 5.500 euros para mais de 30 mil euros por aluno. E relativamente às áreas, temos escolas com cerca de 5 metros quadrados por aluno, até escolas com mais de 22 metros quadrados por cada aluno. Se de facto se concorda ou não com esta conclusão do Tribunal de Contas que dá de facto aqui uma grande importância a esta matéria. Dizer também, que no nosso entendimento o facto de não ter havido critério político na decisão do modelo de tipo de escola que deveríamos ter no final, o que fez com que, de facto, os custos
de investimento fossem variando desde os 2,8 milhões na apresentação do programa, onde teve a presença da então Ministra da Educação, Maria Luz Rodrigues, até um resultado final, já não consigo no Governo, mas com a sua assessora, em 2011, conhecidos de mais de 15 milhões de euros de intervenção por escola. Dizer, de facto, que em função de tudo isto, em função do peso que é deixado, que no nosso entendimento, há aqui claramente um risco para a escola pública. Há um risco para a escola pública porque o grande investimento que devia ter sido feito ficou-se por pouco mais de metade. E considerando as dificuldades que o país passa e que já eram conhecidas no tempo ainda que a senhora professora era Ministra da Educação, cria aqui grandes dificuldades ao país no seu todo para o futuro. E por isso é que nós dizemos, de facto, que a parte escolar, tendo sido uma excelente ideia, que era a de requalificar as escolas que precisavam de ser requalificadas, pelo facto de não terem um esquema bem definido, não terem um modelo de intervenção bem escolhido, cria uma grande dificuldade, e com isto termino, Sr. Presidente, que é o de criar aqui uma hipoteca sobre a escola pública enorme, que as próximas gerações vão ter de pagar, sem sabermos como vamos poder acudir às escolas que os senhores excluíram do programa.